1º de janeiro, domingo. O meu nome é Leonel. Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube. Estou passando aqui hoje, pessoal, para agradecer a todos pela parceria, por ter estado comigo aí em 2022. Nós vamos continuar juntos em 2023, transferindo conhecimentos, e agradeço muito a todos vocês mesmo pela parceria, ajudando a construir aqui esse canal, tá? Dito isso, eu também quero fazer aqui alguns comentários sobre o mercado. Nós vamos fazer aqui um comentário rapidamente, tá, pessoal, do Ibovespa. Não poderia deixar de comentar o que aconteceu aí no final de 2022. Vamos ver a Vale também, Semin 3, três papéis do setor petroleiro, né, que é a Petri 4, a Prio e a 3R. Vamos ver bancos, o Banco do Brasil, Itube, BBDC4, Sambi11, e vamos terminar com três papéis do setor siderúrgico, CSN, Gerdau e Goal 4. Pessoal, com relação ao índice Bovespa, o finalzinho de 2022, e eu ressalto que esse vídeo está sendo gravado com base no fechamento da última quinta-feira, que foi o último pregão de 2022. O índice não fechou ruim não, viu pessoal? Pelo contrário, o índice fez uma perna de alta aqui, olha aqui, ó. E agora ele está tecnicamente fazendo uma correção dessa perna de alta, tá? Vejam que nós tivemos uma correção dessa perna de alta aqui com dois candles, mas dois candles é muito pouco, tá? Então imaginar que isso aqui foi uma perna de baixa, né? E aqui vamos ter uma onda 3 para cima, eu acho que ainda é um pouco cedo para isso, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma avaliação dos pontos de suporte e possíveis pontos de resistência. Antes disso, eu chamo a atenção que a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fina, ela está cruzando para cima da média de 21 períodos. Isso mostra a força dos especuladores de curtíssimo prazo aqui, tá? Uma força compradora aqui de curto prazo. O que precisa o índice para nos mostrar para onde ele vai? Nós precisamos do volume nos indicando isso. Normal que o volume seja baixo em épocas de fim de ano e deve continuar baixo aí também nos próximos pregões, tá, pessoal? Primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, né? Férias, pessoal passeando, viajando. Então o pregão ele fica um pouco mais esvaziado, né? Vamos lá. O índice Bovespa, na minha opinião, tem uma resistência imediata em 111.208 pontos. Aqui, ó. Vencendo essa resistência próxima ali em 112.502. Depois, um pouquinho mais em cima, ali em 113.772. Todos esses níveis aqui, ó, são resistências, tá? Nós temos uma resistência bem grande, bem importante ali na casa dos 113 mil pontos. Certo, pessoal? Como eu disse, o índice seria interessante ver o índice fazendo uma correção, né, que seja uma correção de alguns dias aqui, né? De repente, se houver essa correção, quais são os níveis de suporte? Bom, nós temos um nível de suporte aqui na média, né? 108.213 é de 9 períodos, 107.500 é de 21 períodos, tá? Se houver uma queda um pouco mais acentuada, 106.686 também é um nível de suporte, certo, pessoal? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Semanal, aqui está. Vamos dar uma limpadinha nesse gráfico aqui para ficar mais fácil da gente observar. Olha aqui, ó. No semanal, nós fizemos apenas o que? Tão somente um repique, né? Até quase perto da média de 21 períodos, tá? Então, o índice aqui, tocando ali na média, é um ponto de resistência. Tecnicamente, ao tocar numa resistência, ele faz o que? Uma correção, certo? Então, a gente espera aí na próxima semana, ou o índice fica aqui perto da média, andando de lado, lateralizando, que é uma correção no tempo, ou uma queda mesmo, né? O que nós temos que observar é se, após essa possível correção, o índice cai e depois vai armar pivô de alta. É isso que a gente tem que ficar de olho. E esse pivô de alta com volume alto ou crescente aqui, tá?
Nesse tempo gráfico, nós temos aqui claramente a resistência da média, 111.626. Depois aquela faixa ali que eu mostrei para vocês, né, os 113 mil pontos, é uma região de resistência. Isso aqui que tem que ser rompido, tá? Se for rompido isso aqui, próxima parada, 118 mil pontos, dada por esse topo aqui, tá? Nós temos como nesse tempo gráfico semanal, né, 107.423, suporte, depois suporte 102.841 aqui nesse fundo. Eu não gosto muito de olhar o longo prazo no gráfico, porque ele está sempre em tendência de alta. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Desde 1999, os fundos são cada vez mais altos. Mas vale aqui fazer uma pequena avaliação. Então, esse aqui é o gráfico mensal do índice Bovespa. Tivemos aqui, pessoal, aquela queda muito forte lá da pandemia, né? Abril, março de 2020. Vamos aqui contar, vamos aplicar Elliott aqui nesse gráfico. Ó. Isso aqui a gente pode aplicar os conceitos de Ralph Elliott. Então, Ralph Elliott dizia que nós temos uma onda 1, 2, 3, 4, 5, depois uma correção A, B, C, que às vezes devolve todo o ganho anterior. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Muito bem, temos aqui todo o ciclo de Elliott. E agora? Agora começa tudo de novo. Tecnicamente é assim. E aí vem a minha questão. Será que temos aqui perna de alta, teste de fundo? Vejam que inclusive temos um martelo aqui, né? Deixa eu limpar o gráfico aqui para vocês verem. Temos um martelo aqui, ó, tá? Será que vamos fazer um pivô de alta e uma onda 3 para cima? Tá? Então, será que teremos 1, 2, 3? Né? Ou temos 1, 2, 3 para baixo? Essa é a grande interrogação. E as orientações, o que o novo governo vai fazer com estatais, com o crescimento econômico, como é que vai impactar o novo governo nas principais variáveis da economia? Por aí estarão as respostas, né? Para quem não gosta de olhar gráfico, olha então para onde, qual será o norte desse novo governo, tá? Muito bem, gente, vamos então agora ver o gráfico de Petri. Vamos ver antes Vale 3. Vamos ver Vale 3. Depois a gente olha Vale e as petroleiras. Gente, tá na hora de comprar Vale, tá? Vamos botar aqui o gráfico semanal. Na minha opinião, para quem faz um adequado manejo de risco, não, tá? O timing da operação foi aqui, ou foi aqui, ou foi aqui embaixo, certo? Comprar agora é assumir um pouco de risco, porque o preço está lá em 88,88. A média mais perto está em 83, que é a de 9 períodos. Média móvel do especulador. Tá? Nós vemos a Vale subindo, minério impactando positivamente, né? Lembrando que o minério é o principal produto da Vale, quase todo, né? Altamente exposto a Vale, altamente exposta à China, então muito cuidado com a China. Essa questão da Covid de novo voltando a impactar a China. Vamos ver como é que o governo reage. A Vale sobe no momento em que o governo passa a flexibilizar as restrições, né? Com o coronavírus voltando fortemente lá, vamos ver se o governo vai deixar isso rolar. Se deixar rolar, imagino que o minério vai continuar reagindo positivamente e a Vale sobe, né? Se voltar a aplicar restrições fortes, a política da Covid-0, a Vale sofre negativamente de novo, tá? Nós tivemos aqui a Vale subindo com o preço, o volume caindo, é uma divergência de alta, mas tudo bem, vamos dar um desconto para esse volume porque era final de ano, né? Então, gente, nesse aspecto aqui, ó, quem está no trade, ok, mas para quem não está e quer entrar, é um pouco perigoso entrar agora. Teria que esperar uma acumulação aqui, o papel ficar mais tempo andando de lado, no semanal, né? E quem está no trade, se o papel romper aqui 90,21, tá? A próxima parada, na minha opinião, é lá em 93,40, onde temos esse topo aqui. Se continuar subindo, 94,64, é esse aqui. Tá? Se o papel reagir, se o papel corrigir no semanal, no 86,36 é um ponto de suporte, 84,29 é um ponto de suporte,
e 83,50 na média de 9 períodos é um ponto de suporte. Tá? Vamos dar uma olhada no semanal. Semanal, o papel toca na média de 21, volta a subir, tá? E claramente aqui o papel tem uma resistência de curto prazo ali em 90 com 98, depois 93 com 49, que são os alvos se o papel continuar subindo. É só olhar para a esquerda do gráfico aqui, a gente vai ver topinhos aqui, ó. Topinhos, esses topinhos todos são níveis de resistência, são possíveis alvos, tá? Nesse tempo gráfico, as médias são suporte, no R$ 87 reais, aqui 87,9, 86,72 são pontos de suporte, tá? Tem que tomar cuidado para não comprar topo em Vale, tá, pessoal? Porque o papel subiu e subiu generosamente, né? Tá? Vamos ver CMIN3, CSN Mineração. Esse aqui é um papel mais volátil, tem um beta maior que a gente fala, né? Volatilidade é uma palavrinha bonita para risco, então muito cuidado ao operar CMIN3, tem que ter um manejo de risco na carteira, né? Médias apontam para cima, papel em clara tendência de alta. Como é que a gente sabe disso? Porque os fundos são cada vez mais altos, tá? Esse papel aqui, gente, se continuar subindo, a próxima resistência, na minha opinião, 4,22. Se continuar subindo, o próximo alvo, resistência, né? 4,41, tá? Comprar agora, na minha opinião, está fora de timing. A compra teria que ter sido aqui em 4,06 ou antes aqui, ó, 3,95, tá? O ideal é que o papel ou acumulasse lá no topo, uma correção no tempo, ou caísse um pouquinho até 3,99, 3,90, tá? Esse volume aqui precisa aumentar. Vejam que o volume cai bruscamente, né? O volume tem que aumentar e o papel tem que, se o papel romper, o volume alto, e se o papel romper aqui em 4,17, tecnicamente ele indica que vai buscar os próximos níveis de resistência, tá? Mas isso para quem está no papel. Para quem não está no papel, olha aqui, ó. Vejam o tempo gráfico semanal, tá? Preço lá em 4,08, média mais perto ali em 3,79. Tamanho do risco 7%, é um risco alto para swing ou para position, tá? O ideal seria o papel ou esperar o papel acumular ou fazer uma queda até as médias, ok? Mas também nesse tempo gráfico, a CMIN3, CSN Mineração, uma vez fazendo uma correção, ele fica um papel muito atraente. Por quê? Porque vejam que ele começa primeiro que ele cruza para cima das médias. A média de 9 e a de 21 já começam a apontar para cima. Esse aqui é o gráfico semanal. E o papel sinaliza que poderá inverter essa longa tendência de baixa iniciada em abril, né, de 2021. Olha aqui, ó. Será que vai inverter e devolver boa parte dessas perdas? O papel conheceu pouca alta, né? O papel estreou na bolsa lá em fevereiro de 2021, subiu ali fortemente até aquela região de 8,80 e depois desabou, tá? Foi para 2,87, né? Agora cuidem, esse movimento de alta aqui, se houver, tá? Ele vai ter essa inversão aqui, né, da tendência, tem que ser acompanhado do volume, tá, pessoal? Esse volume aqui tem que melhorar. Bom, vamos agora ver as petroleiras, a Petri 4. Tá? No gráfico semanal, o papel não dá condições de compra, está abaixo das médias. Média de 9 aponta para baixo, a de 21 está estável, mas qual é o grande risco da Petrobras? Risco político. Tá? Isso faz com que o papel tenha enorme volatilidade. Né? No gráfico semanal não tem nada a fazer. No gráfico diário, até que o papel não está tão ruim graficamente falando. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo. Se armar um pivô de alta e romper, se armar um pivô, né, e romper 25,37, pode ser um pivô de alta com alvo onde? 26,89. Pode, né, pessoal? Basta uma palavrinha do novo, ainda tem essa, né? O mercado repercute um novo CEO indicado pelo governo, né? Pelo novo governo. Então, qualquer palavrinha ali que fortaleça o risco político da empresa, o papel pode desabar com um volume muito alto, como foi aqui, olha aqui, ó, né?
e aí ter essas quedas fortes, tá? Para venda, no momento eu não vejo venda, a não ser que o papel faça isso aqui, ó. Tá uma onda 3 para baixo, que não há sinal à vista disso ainda, tá? O papel tem a média de 9 apontando para cima, um especulador de curto prazo aqui fez o papel subir, né? O petróleo também aí no último dia, no final de 2020 impactou aqui o papel, né? Mas o grande drive é o risco político para esse papel, tá, gente? Então é isso, né? Suporte aqui em 24,18 é o suporte imediato. A gente tem olhado mais abril, né, as petroleiras privadas. Esse papel aqui ficou bonito, rompeu 36,78. Aqui foi o timing da operação, né? E no gráfico semanal ele sugere que parece estar armando um pivô. Parou pertinho de um ponto de resistência. A resistência é ali em 37,62. Se subir mais um pouquinho, né, se continuar subindo, 38,66 é uma região de resistência. E depois 39,27 é a resistência principal dada por esse topo aqui, ó, deixado ali em novembro de 2022, tá? Médias apontam para cima, papel interessante, né, gente? Após uma correção. Mas vamos ver o gráfico semanal desse papel. No semanal está praticamente acumulando lá no topo. Também é interessante, né? Porque se ele continuar acumulando e a média de 21 se aproximar do preço, fica um papel interessante, principalmente se romper 39,36, o topo, que é o topo histórico. Tá? O volume caiu, final de ano, normal, né? Esse volume aqui precisa voltar a melhorar um pouquinho, né? Quero ver rapidamente a 3R, RRR, P3, petroleira, chamadas de petroleiras júniors, né? Olha aqui, ó. O papel, após caírem muito forte, o papel fez um repique até a média. Tem que ver agora se ele vai fazer uma correção e armar uma onda 3. Esse aqui é o gráfico semanal. No diário, o que nós temos? De novembro até meados de dezembro, o papel cai forte, faz uma perna de alta. É hora de comprar? Não vejo. Tem que esperar o papel fazer uma correção. Uma onda 2 para baixo. Tá? Até níveis de suporte: 36,83, 35,69 naquela região, ou nas médias, 34,90 ou 34,39. Tá? Após corrigir, se voltar a subir forte, ali enfim, sugere uma operação, né, na ponta compradora, mas tem que corrigir antes. Tá? O que me chamou a atenção foi o volume subindo, né, desses papéis no final do ano. Tá? Agora vamos ver a REC V3, Petro Recôncavo. Também, né, o volume consegue subir no final do ano, quando o volume como um todo da bolsa diminui. E o papel, gente, disparou. E aí vem a pergunta: é hora de comprar? Na minha opinião, para quem faz um manejo de risco adequado, não. Tem que corrigir. Corrigir até onde? 31,27, tá? Pode ser, ou na média, né? 30,28, média de 9. Se após a correção o papel voltar a subir com volume alto ou crescente, aí pode sinalizar uma entrada, tá? Mas tem que corrigir um pouco, porque disparou muito forte, né? Dificulta a entrada, manejar o risco nesse papel. Olha aqui no gráfico semanal, né? O papel toca na média de 21 e volta a subir, tá? Nesse tempo gráfico, o ideal seria pelo menos uma semana de correção ou ficar andando de lado. Após a correção se voltar a subir, resistência principal 36,10, dada por esse topo aqui, ó, tá? Muito bem. Se romper 36,10, o papel fica muito bonito, né? Muito bonito, tá rompendo o topo histórico, tá? Gente, vamos dar uma olhadinha nos bancos. BBAS3, Banco do Brasil, tá? Abaixo das médias, acumulando abaixo das médias no gráfico semanal, isso é negativo, não é bom, né? É um banco estatal, vamos ver agora o que é nova, quais são as novas orientações, né? Tem uma governança forte? Sim, tem. Mas o governo é o dono, faz o que quer com o banco, né, gente? Vamos lá.
No gráfico diário, o papel não está ruim não, tá? Nenhum dos bancões está ruim. Olha aqui, ó. Sobe forte, testa fundo. Parece aqui armando um pivô. Será que vai fazer isso aqui? Bom, vamos esperar aí os próximos passos, as próximas declarações aí da nova equipe do banco, né? Se romper tecnicamente, né, falando, se romper 35,70 com volume alto ou crescente, tá, o papel sinaliza que pode fazer uma onda 3 para cima. Tá? No entanto, eu ressalto, tem risco político. Tá? Esse rompimento aqui, se houver, não pode ser naquele horário entre 10 e 11, que tem pouca liquidez. O volume tem que necessariamente estar alto ou crescente, e o ideal seria um candle de fechamento acima desse nível. Tá? Que aí ele sinaliza. Não pode ser aquele candle que vai lá, sobe, mas fecha abaixo desse nível aqui que eu mencionei. Tá? Bom, uma vez rompendo aqui essa faixa ali dos 35,66, 35,68, próxima resistência de curto prazo, tem uma resistênciazinha ali em 36,42, depois a próxima 37,47, que são possíveis alvos, tá, pessoal? E depois 38,83, que é o alvo dado por esse topinho aqui, ó, tá? Bom, agora vamos ver YouTube 4, Itaú, os papéis de outro gigante da bolsa. Vejam que o papel sobe forte, testa fundo, e a mesma coisa que Banco do Brasil. Será que vai armar um pivô de alta e fazer isso aqui para cima? Esses papéis caíram bastante, né? Os papéis dos bancos, desde ali o começo de novembro, né? E vejam que a média do especulador, a média móvel de 9 períodos, ela aponta para cima e já começa a cruzar para cima da média de 21. Tá? Quer dizer, tem um movimento especulativo de curto prazo aqui pegando no papel. Tá, pessoal? Então vamos lá. O que, que esse papel precisa fazer? Ele sinaliza uma compra, uma entrada se romper 25,54, mas o volume tem que estar alto ou crescente. E tem que ser um candle de fechamento acima desse nível aqui. Tá? Acima ali de 25,52. Vamos botar 25,58 por ali, né? Rompendo um candle de fechamento acima é uma sinalização desde que o volume esteja alto. Se o volume continuar baixinho e eu romper aqui, desconfiem do rompimento. Tá? Vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese de que faça o rompimento com volume alto. O que, que ele busca como alvo? Né? 26,36 é um alvo de curto prazo, mas é uma resistência, a gente não pode desconsiderar. 26,66 o outro, depois 27,14, depois 28,22 são possíveis alvos para esse papel. Tá? Lá no semanal YouTube 4, YouTube 4 está fazendo aqui apenas tão somente um repique. Tá? Nesse tempo gráfico não me diz muita coisa. Né? Esperar aí mais alguns candles para ver. Vamos ver agora BBDC4, Banco Bradesco. Né? Banco Bradesco marcado por aquela queda de 18% lá em novembro, quando divulgou o balanço, que o mercado não recebeu bem. E agora, gente, o papel ele está com um volume muito baixo mesmo. Mas tecnicamente fez aqui, ó, perna de alta, teste de fundo, volta a subir, já rompeu 15,29, que seria o timing de entrada, tá? Mas vamos lá. Se esse papel romper 15,77, então 15,77 é um alvo de curto prazo. Eu diria aqui, ó, se esse papel romper R$ 16, que é esse topinho aqui, ó, aí vale uma entrada, tá? Com o Banco Bradesco a gente tem que ser um pouco mais exigente na compra para ver se isso aqui é uma onda 3 para cima, certo? Mas o que eu ressalto é que a média de 9 do especulador já cruza para cima da média de 21, tá? E isso é uma sinalização de que a força compradora do movimento especulativo de curtíssimo prazo está bem forte nesse papel até o pregão da última quinta. Né? O volume não acompanhou muito. Tá? Isso nos dificulta um pouco a nossa leitura aqui do gráfico. Mas 16 com 0,1, se romper com volume alto, o papel busca o quê? Pode buscar ali 17 com 24. Por quê? Porque é o topo, a parte superior daquele candle ali
do dia em que o papel desabou quase 18%, tá? Ali é uma resistência. E a próxima qual é? Tecnicamente, rompendo aquela resistência, a próxima é em 18,32. Por quê? Como temos um gap, tá? Uma diferença de preço muito grande aqui, um rombo no gráfico, né? A parte de cima é resistência, certo? Lá no semanal, o que, que nós vemos? Papel tentando com muita dificuldade, fez um repique, recém tocou na média de 9, tá? Tecnicamente ele tem tudo isso aqui para subir, né? 17,75, né? O problema é depois desse candle de baixo aqui, é a mesma coisa que uma paulada na cabeça, fica muito difícil, o papel fica tonto, não consegue subir, né? Tá? Médias apontam para baixo. Nesse tempo gráfico está bem crítica a situação de BPDC4. Sambionce, Santander, outro papel também que sobe forte, testa fundo, fez um rompimento ali de 28,47 desse topo, que é o topo a ser rompido. Rompeu, mas voltou, tá? Então agora tem que romper o que? 28,63. Tem que romper com volume alto, tem que deixar um candle de fechamento acima desse nível. Deixando esse candle de fechamento, esse papel sinaliza, desde que o volume esteja alto ou crescente, sinaliza que pode buscar o quê? 29 reais, 29,19 e depois, quem sabe, 30, que é esse topo aqui, ó. Tá? Isso no diário, certo, pessoal? Tecnicamente falando é isso, não estou dizendo que isso vai acontecer, é uma hipótese, certo? Semanal, mesma coisa que os outros bancos, tentando fazer um repique com dificuldade até a região da média de 21, que está estável, né? A média de 9 ainda aponta para baixo, tá? Nesse tempo gráfico não tem nada a fazer, né? Mas no diário, por uma operação de swing, vale ficar de olho, assim como Itaú e assim como BBDC4, certo? Vamos encerrar então o nosso estudo aqui com CSN Gerdau igual a 4. Da siderúrgica CSNA3 é um papel que me chama a atenção, tá? CSNA3 no gráfico diário, olha aqui, ó. Por que ele me chama a atenção? Ele sobe e acumula aqui em cima das médias. Tecnicamente, se romper 17,61, pode buscar o quê? 18,09, depois 18,54, depois, quem sabe, 19. Tá? Vejam que a média de 9 cruza para cima da média de 21. Movimento especulativo mostrando aqui força na ponta compradora. O problema é o volume muito baixinho, né? Muito baixinho. O papel vem caindo fortemente o volume desde novembro e esse volume precisa aumentar. Tá? O rompimento aqui dessa resistência, se ocorrer com aumento de volume, é o que sinaliza que o papel aumenta as chances de buscar aquelas resistências que eu mencionei. Desculpem, pessoal, desculpem, isso aqui é o gráfico de COSA. Me desculpem, a análise não fica inviabilizada, mas esse aqui é o gráfico de COSA. Tá? Perdoem aí a falha, né? Então, COSAN fica valendo essa leitura aí que eu fiz do gráfico, tá? Não deixa de ser um gráfico ruim, mas vamos ver agora CSN, A3, Siderúrgica Nacional, tá? A Siderúrgica Nacional também é um gráfico interessante. Olhem aqui, ó. No final do ano passado, o volume se manteve mais alto, tá, que nos dias anteriores e o papel sobe forte, inclusive rompendo 14,72, que era o ponto de resistência a ser rompido, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, não é o gráfico semanal, aqui no não é o diário, tá? Aqui no gráfico diário, o papel não está em ponto de compra neste momento. Por quê? Porque ele está pertinho de uma resistência bem importante, ali em 14,95. 14,95 é a resistência. Toca lá, tende a cair. Por que 14,95 é a resistência? Olhem aqui para a esquerda do gráfico, vocês vão ver um topo aqui, ó, deixado em agosto deste ano. Esse topo é resistência, tá? Então, não vejo entrada no diário porque está perto de uma resistência para CSN. Vamos pular para o gráfico semanal. No gráfico semanal, esse é um gráfico interessante. Média de 9 cruza para cima da média de 21. A média de 21 está estável, tá?
Mas observem que o papel está praticamente numa lateralização, olha aqui, ó, uma correção no tempo. O papel sobe forte, testa fundo e faz uma correção no tempo. Esse papel está me dizendo que se romper 14,95, vamos botar R$ 15, né? Ele estará rompendo uma resistência bem significativa que ele não rompia desde agosto. Então, rompendo aqui, pode buscar o quê? Pode buscar 17,12 e depois pode buscar 20,86 no semanal, ou seja, seria algo para daqui a algumas semanas ou meses. Agora, esse rompimento aqui, se houver de R$ 15, tem que ser com aumento de volume, tá? Mas é um papel que eu colocaria no radar CSN. Com relação a Gerdau, a gente observa que o papel faz uma correção, até o momento não vejo entrada. Para quem tem perfil de muito risco, perfil arrojado, tecnicamente a média de 9, quando ele toca ali, é um ponto de entrada aos lotes, tá? Com alvo onde? Alvo lá em 32, 32,48, esse topo lá em cima, tá? Mas tem que ser aos lotes. Mas isso é para quem tem perfil também de risco. Para quem não tem perfil de risco, tem que esperar terminar essa correção aqui, tá? Porque essa correção pode vir até um pouquinho mais embaixo, né? A faixa aqui de 27,96, dada por esses topos aqui, ó. Topos rompidos agora viram suporte. Se o papel continuar caindo por algum motivo, pode buscar a média 25,67, tá? No diário, papel abaixo das médias, não vejo entrada, tá? Não vejo entrada porque o papel está fazendo fundos cada vez mais fundos. A questão é, será que ele vai buscar de novo 28,17, né, que é o fundo, o suporte, e vai cair abaixo desse nível? Se cair, 26,94 pode ser a próxima parada. Antes até tem um suporte ali em 27,37. Tá? Então não vejo entradas no diário para Gerdau. Goal 4 é a mesma coisa, né? Praticamente um gráfico espelho. Está abaixo das médias, né? Tecnicamente, toda vez que toca na média, é um ponto de resistência, o papel volta a cair. Suporte aqui importante em 12,49. Tá? Eu quero ver com vocês o gráfico semanal. Mesma coisa que o de Gerdau, né? Fazendo uma correção, veio até a média. A média de 9, média do especulador. Tem gente que gosta de comprar aqui, tem quem tem perfil de risco, tá? Isso aqui é para quem é muito arrojado, né? Comprar se o papel deixar um candle, né, de máximas e mínimas maiores que as máximas e as mínimas do candle anterior, com alvo onde? 13,90 e 13,95, que é o topo deixado ali no mês de novembro, tá? Se o papel continuar caindo nesse tempo gráfico semanal, 12,07 é um ponto de suporte e o outro aqui perto da média de 20, na média de 21, né? 11,34. Pessoal, por hoje era isso. Olha, agradeço muito a vocês estarem aqui me acompanhando, que tenhamos um 2023 excelente, tá? Brilhante para você, para sua família e continuamos juntos. Muito obrigado, uma ótima semana e até o próximo domingo.